Na história do planeta Terra, houve algumas criaturas aterrorizantes que caminharam pela Terra. Criaturas maiores, mais fortes e talvez até mais assustadoras do que os poderosos dinossauros. Animais como aranhas gigantes pré-históricas, o poderoso Megalodon e a lenda do dragão alado vêm à mente. Alguns podem até estar vivos ainda hoje. Aqui exploramos essas criaturas aterrorizantes do passado e possivelmente do presente, o que as tornou tão mais intimidadoras do que os dinossauros que dominaram o mundo por milhões de anos. Estes são os animais que foram mais assustadores do que os dinossauros. Bem-vindos ao De Fato. Imagine um tubarão pré-histórico do tamanho de um ônibus abrindo suas mandíbulas perto do seu caiaque. Isso seria o Meg, ou Megalodon. O Megalodon foi uma grande espécie pré-histórica de tubarão que viveu aproximadamente entre 26 e 3,6 milhões de anos atrás. Foi um dos maiores e mais poderosos predadores da história. O Megalodon tinha um comprimento entre 10 e 17 metros, o que significa que era maior do que o tubarão branco. Tinha dentes enormes e afiados. Seus dentes superiores e inferiores estavam dispostos em lâminas serrilhadas, que permitiam cortar até mesmo a presa mais resistente. De acordo com estudos recentes, o Megalodon se extinguiu devido a vários fatores, como competição com outras espécies grandes, mudanças no ambiente, mudanças climáticas e disponibilidade de alimentos. As pessoas dizem ter visto tubarões maiores que o habitual nos últimos 100 anos, mas não podem provar. Talvez um Meg perdido ainda esteja por aí. Provavelmente é um engano, mas quando você está sozinho no oceano, com certeza não vai pensar no Meg. Este monstro pré-histórico fascinou a ciência em todo o mundo devido à sua anatomia única, que verdadeiramente o torna único. O Dunkleosteus não estava bem armado, mas era grande e forte. Podia crescer até 9 metros de comprimento e pesar até 3,5 toneladas, dando-lhe uma aparência impressionante. Além disso, o crânio tinha 6,5 centímetros de espessura e a mandíbula era comparável à de um crocodilo moderno. Acredita-se que o peixe se alimentava propelindo seu crânio contra a presa com uma força de até 8.000 libras e uma mordida forte o suficiente para esmagar as conchas resistentes de suas vítimas pretendidas. Com a ajuda da paleontologia, podemos um dia desvendar os mistérios que esses fósseis contêm e buscar descobrir os segredos por trás da história natural do Dunkleosteus. Por esse motivo, o estudo e o conhecimento desse peixe extinto são fundamentais para entender o desenvolvimento e a diversificação das várias formas de vida que vivem em nosso planeta hoje. A única coisa que não podemos fazer é colocar pele nos ossos, mas os ossos são suficientes para nos dizer que esse peixe parecia um monstro. O peixe bizarro, Helicoprion, provavelmente tinha um estilo de vida igualmente bizarro para combinar com sua anatomia notável. O Helicoprion parecia ter dentes de serra de motosserra. Seu estranho espiral de dentes provavelmente era usado para se alimentar dos corpos macios de lulas e outros cefalópodes, como chocos, que eram comuns nos mares rasos em que viviam. Provavelmente era um predador de emboscada devido ao seu tamanho e mandíbula única. Usava sua mandíbula afiada e poderosa para fazer um ataque rápido e mortal. Seu design estranho também permitia consumir sua presa mais rapidamente. Os dentes podem ter ajudado a se prender e rasgar os corpos de suas presas, consumindo-os rapidamente e evitando que escapassem em uma névoa de seu próprio sangue. Também pode ter usado sua mandíbula poderosa em batalhas contra tubarões e outros grandes predadores. Embora seja improvável que o Helicoprion tenha se envolvido em qualquer tipo de estratégias de agrupamento sofisticadas, grandes números desses peixes intimidadores podem ocasionalmente ter se agrupado para caçar coletivamente ou intimidar predadores em potencial. Um sozinho já é assustador o suficiente. Imagine uma horda inteira deles nadando em sua direção. Uma descoberta muito recente tem deixado os cientistas de sobreaviso, pois se assemelha à nossa ideia mais próxima do que um dragão poderia parecer. Parece ter tudo, exceto o sopro de fogo. É chamado de Papunga Caxoi e foi encontrado no Outback australiano, com uma envergadura de cerca de 30 pés, um crânio sozinho de cerca de 3 pés e 40 dentes afiados, preenchendo uma boca como uma lança. O Bangaco mostrava, indiscutivelmente, uma sombra assustadora sobre os dinossauros juvenis e peixes enormes da aeromagia pré-histórica que abrangia grande parte do que é agora o Outback. Essa nova descoberta de um dragão pré-histórico que comia homens é verdadeiramente fascinante. É incrível pensar que um animal tão formidável uma vez vagou pelos céus da Austrália. Parece que os pesquisadores conseguiram conectar várias descobertas incríveis a esse dragão, desde o fóssil do dragão de ferro do Mitum até a câmera, com sua envergadura menor. Que outras características e animais podemos descobrir dos dias pré-históricos da Austrália? Essas descobertas parecem ficar cada vez mais assustadoras.
Eu sei que parece o enredo de um novo blockbuster de Hollywood, mas esse peixe realmente existiu. A mega-piranha era um peixe predador de água doce massivo que vivia na América do Sul durante o período Mioceno, cerca de 12 milhões de anos atrás. Foi um dos maiores peixes carnívoros de água doce conhecidos e era conhecido por suas mandíbulas poderosas e dentes grandes e afiados. Tinha um comprimento corporal máximo de cerca de 4 pés. Seu corpo estava fortemente armado por uma camada de placas ósseas profundas, e suas mandíbulas fortemente musculosas eram capazes de esmagar as conchas e ossos de presas grandes. A mega-piranha se alimentava principalmente de outros peixes e também podia se alimentar de répteis aquáticos, anfíbios e crustáceos. Este peixe carnívoro era um dos vários tipos de megapredadores durante o Mioceno, com sua mandíbula avançada e estrutura de membros tornando-o um dos predadores mais bem-sucedidos de seu tempo. Apesar de seu tamanho e poder, a mega-piranha eventualmente se extinguiu devido à drenagem de seus habitats nativos e à introdução de espécies maiores e mais poderosas de predadores rivais em seu ambiente. Sim, eu sei. O que poderia ser mais poderoso do que esse peixe? De vez em quando ouvimos falar de uma espécie extinta que não nos importaríamos de ver. O tigre de dentes de sabre é um deles. Um animal bonito, mas mortal. O Smilodon é uma espécie extinta de grande felino que vivia na América do Norte e do Sul durante o Pleistoceno. Eram comumente conhecidos como o tigre de dentes de sabre ou o gato de dentes de sabre e são talvez os animais pré-históricos mais conhecidos. O Smilodon tinha dentes caninos longos, afiados e curvos que podiam chegar a mais de 6 polegadas de comprimento, tornando-os um dos predadores mais temidos de sua época. Tinham uma construção poderosa e estavam todos adaptados para caçar. O Smilodon provavelmente vivia e caçava em pequenos grupos familiares, derrubando presas grandes como bisões e cavalos. Eles se extinguiram no final do Pleistoceno, cerca de 11 mil anos atrás, junto com outros mamíferos grandes como mamutes e mastodontes. Sabemos que a parte mais assustadora de um tigre são seus dentes. Imagine encontrar este gato monstro, parece que são só dentes. Se você pensou que todos os abutres tinham medo de pessoas e de um tamanho gerenciável, pense novamente, este abutre era enorme. A Argentavis é uma espécie de ave pré-histórica que viveu cerca de 6 milhões de anos atrás durante o Mioceno na América do Sul. Acredita-se ser a maior ave voadora conhecida, com uma envergadura de aproximadamente 20 a 30 pés e um peso de mais de 70 libras. Tinha um bico afiado e curvo e asas longas e estreitas. A análise dos ossos fossilizados indica que o Argentavis era capaz de voar. E provavelmente era um necrófago, como os abutres modernos. Sua dieta provavelmente consistia de carniça e pequenos animais ou répteis. Também pode ter se alimentado de frutas ou outros materiais vegetais ocasionalmente. O Argentavis tinha ossos fortes, mais leves, permitindo-lhe voar muito mais longe do que outros abutres. Acredita-se que o Argentavis nidificava em penhascos semelhantes a alguns raptores modernos. Sua enorme envergadura permitiria que planasse acima de sua presa, usando as correntes térmicas para planar grandes distâncias. Quando tinha a oportunidade, o Argentavis mergulhava para matar usando seu bico curvo e garras afiadas. Nada provavelmente poderia resistir à velocidade e ferocidade de seu ataque. Como humanos, tendemos a dominar todos os insetos. Os milípedes nem parecem merecer uma segunda chance, mas uma vez existiu um milípede que definitivamente teria chamado sua atenção. Arthropleura é um gênero extinto de artrópodes terrestres carnívoros conhecidos por seu tamanho imenso. Eles viveram no período Carbonífero, cerca de 280 milhões de anos atrás, em partes da América do Norte e da Europa. A Arthropleura é o maior invertebrado já encontrado, atingindo mais de 8 pés de comprimento e 2 pés de largura. O artrópode tinha uma carapaça grossa feita de placas que se sobrepunham. Algumas das placas tinham espinhos afiados nas bordas para se protegerem. Tinha patas articuladas, carregava alimentos na boca e tinha antenas sensíveis para detectar alimentos e predadores. Sua dieta incluía principalmente pequenos insetos e plantas, mas suas longas pernas também permitiam caçar animais menores. As longas pernas forneciam estabilidade e permitiam seu movimento em terra. Este era um inseto que você não podia pisar. Na verdade, ele poderia ter pisado em você. O Spinosaurus era um predador impressionante e inspirador. Tinha uma impressionante variedade de adaptações que o distinguia de seus colegas terópodes. Suas mandíbulas estavam cheias de quase 64 dentes cônicos projetados para agarrar e cortar sua presa. Seu crânio alongado e esbelto lhe dava uma aparência de crocodilo, e as espinhas normais ao longo de suas costas criavam uma grande vela para ajudar a regular sua temperatura corporal, e talvez para fazê-lo parecer maior e mais intimidador. A vela também poderia ter sido usada como exibição de cortejo. Os pés desta criatura notável tinham dedos com membranas, sugerindo um estilo de vida semi-aquático.
e sua poderosa cauda foi projetada para ajudá-la a nadar e manobrar na água com maior agilidade. Além disso, seu pescoço longo ajudava a alcançar grandes alturas para capturar presas. O Spinosaurus era uma criatura incrível, que capturou a imaginação de muitos. Este era um monstro feito para pegar tudo o que decidisse comer. Como humanos, não teríamos chance contra esse monstro. Para uma grande parte das pessoas, cobras são o material de seus pesadelos. Imagine uma cobra gigantesca com mais de 40 pés de comprimento. Esses monstros absolutos existiam e não eram para serem enfrentados. Devido às temperaturas mais quentes de seu ambiente, a titanoboa conseguiu crescer muito mais do que os répteis de hoje. Os cientistas estimam que ela poderia ter alcançado aproximadamente 42 pés de comprimento, próximo ao tamanho de um pequeno dinossauro. Isso teria sido uma visão impressionante de se ver. Seu corpo musculoso permitia que ela caçasse facilmente sua presa, incluindo grandes criaturas como tartarugas e peixes. Ao se esconder silenciosamente em águas rasas e, em seguida, atacar de repente, ela conseguia dar um golpe venenoso fatal. Ela até poderia se alimentar de suas colegas cobras. Essa criatura certamente teria causado terror nos corações de qualquer pessoa que tivesse a infelicidade de encontrá-la. Bom, acho que é isso por hoje. Mas antes de ir, diz aqui nos comentários qual desses animais mais te impressionou. E você gostaria de ver uma parte 2? Obrigado por assistir até o final, inscreva-se no De Fato e até a próxima!